Bom, dando sequência aqui a mais um vídeo, talvez esse seja o último vídeo, né, sobre AVD com FS Logics. Eu falo talvez porque aqui a gente já vai criar toda a estrutura de AVD, então a gente vai criar o host pool, né, com a workspace, com o application group, né, enfim, com tudo isso a gente vai criar as máquinas virtuais aí que vão estar no nosso host pool, né, as máquinas virtuais do nosso AVD. E aí a gente vai fazer o teste, né, acessar essas máquinas com aqueles usuários que nós criamos no Active Directory e testar, né, ver quais as experiências que o AVD, né, então a solução aí de virtualização aqui do Azure, ou VDI, como alguns gostam de chamar, né, a solução de VDI aqui do Azure pode nos oferecer, tá? E aí talvez eu grave mais algum vídeo eh, trazendo algum bônus, alguma coisa assim. Mas enfim, não vou prometer nada. Então vamos lá, vamos partir aqui para esse ah, mais esse laboratório, né? Então vou acessar aqui no menu do lado esquerdo o recurso de Virtual Machine, né? Para a gente ver aqui a nossa única máquina rodando, né? A nossa VM Server. O nosso servidor, né, controlador de domínio, ele precisa estar ligado, né, para que tudo funcione, principalmente na hora da gente fizer que a gente for fazer o login, né, com os usuários nas máquinas do AVD, precisa estar ligado também para fazer a aplicação das políticas do FS Logics, né, que vai salvar, digamos assim, que o perfil do usuário, né, vai armazenar ali no storage account. Como a gente já preparou tudo, né? Então, para que tudo funcione, toda essa magia aconteça, esse servidor precisa estar ligado. E além desse servidor ligado, vocês devem ter percebido que a máquina, né, que a gente criou para fazer a Golden Image, ela já foi excluída automaticamente, né? Então, só de ter marcado aquela opção na hora de fazer a criação da imagem, né, assim que a imagem foi criada, né, o recurso aqui no Azure foi criado, a própria VM já foi excluída automaticamente, tá? Então, se não foi, né, caso alguém fez de alguma maneira diferente aí, esqueceu de marcar aquela opção, pode excluir, tá? Como eu disse já no vídeo anterior, essa máquina não vai ter mais nenhuma utilidade. Aí eu queria também, antes da gente começar aqui, né, criando aqui o nosso AVD, destacar aqui um ponto, né, de observação, tá, pessoal? Então, assim, o primeiro deles é referente. É um ponto só, na verdade, tá? Depois, mais para frente, eu vou comentar outro quando a gente estiver criando aí o AVD. Por isso que eu meio que me confundi aqui. Mas para agora, eu vou falar sobre um ponto específico que foi no vídeo anterior, né, na parte de Golden Image, que eu mostrei para vocês ali a documentação, né, tanto referente as configurações que precisam ser feitas ali do Language Pack no Windows 10 e no Windows 11, né? E eu comentei com vocês que o sistema operacional precisa ser da versão multi-session, tá? Porém, na hora de mostrar a documentação referente ao Windows 11, lá estava mostrando a versão Enterprise. Então, sim, a versão Windows 11 Enterprise funciona, né, para a solução aí de AVD, senão a Microsoft não teria feito a documentação, mas o indicado, o recomendado ali pela própria Microsoft, tá, é que sempre que a gente for trabalhar com AVD, a gente utilize a versão multi-session, beleza? Então era isso que eu queria destacar, acabei não comentando isso no vídeo passado, mas fica aqui esse ponto de observação. Depois eu vou ter mais um para fazer, mas deixa chegar no momento exato. Bom, vamos lá. Aqui eu vou precisar acessar o recurso, né, para fazer a criação do host pool. Ele não está aqui no meu menu do lado esquerdo, então aqui na barra iniciar aqui no centro, aqui em cima, eu vou procurar por host pool. Esse primeiro recurso aqui, ele está até no plural, né, host pools. Vou acessá-lo. Espero um pouquinho para ele me habilitar aqui o botão de criar, então tanto faz clicar nesse ou nesse. Eu vou clicar, a gente vai fazer a criação do nosso host pool. Resource Group, pessoal. Estou trabalhando aqui com só, né, o RG AVD para não confundir, que a gente vai ter que dar um nome para esse host pool. Bom, eu já expliquei para vocês ali, né, no primeiro vídeo, né, onde teve uma introdução teórica, o que que é o host pool, né? Mas só relembrando aqui, o host pool, né, vai ser ali como se fosse o poder computacional que a gente vai ter, né, que vai ser entregue
para as nossas VMs. É claro que eu poderia criar um host pool aqui e ter apenas uma máquina virtual, né, para o nosso AVD. Tá? Mas pensando num cenário onde eu vou ter mais de uma máquina, né, é o host pool ali que seria, né, até agora fazendo uma associação com o ambiente on-premises, é o host pool que daria ali o poder computacional, né? Ou seja, é o servidor que a gente vai utilizar para virtualizar, né, as máquinas virtuais. Então ele vai distribuir um pouquinho ali do hardware dele, né, da configuração de hardware ali dele do poder computacional, um pouquinho para cada máquina virtual. A gente pode pensar dessa forma, tá? Então, vou dar um nome. Aqui eu vou colocar um nome aqui nada muito criativo, né? Host, vou colocar assim, ó, HPL, tá? Traço AVD. Eu ia escrever host pool traço AVD, mas vou encurtar aqui, HPL AVD. O nome vai ser o de menos, tá? Então vocês, quem estiver me acompanhando, pode colocar aí o nome que quiser. Localização, né, o local. Vou deixar East West, então deixem ali, né, a gente já tinha montado uma estrutura, então tem uma VNet, né, que a gente montou, que aqui eu chamei de VNet-AVD, é lá onde vão ficar as nossas máquinas do AVD, tá? E aí eu estou simulando aqui até um ambiente híbrido, né, então tem a VNet on-premises e a outra que é uma VNet simulando aqui o nosso ambiente de cloud, né, o nosso Azure, que está na região East West. Então se atentem aí a deixar na região certa aí da VNet que vocês criaram lá no começo, lá atrás, né? Teve muita coisa para fazer até chegar aqui, mas que vocês criaram para deixar toda aqui a estrutura do AVD, certo? Validation Environment. Aqui eu vou deixar como não, tá? Aqui seria um ambiente de validação, algo parecido como um ambiente de teste, tá? A gente não vai focar nisso, então eu vou deixar como no. Aqui é o tipo, né? Do application group, tá, pessoal? Então aqui, ó, app group type. Eu vou começar criando aqui um desktop, ó. Como vocês viram aqui, eu já havia expandido, ele tem dois tipos, desktop e remote app, tá? Então, vou deixar aqui o desktop, já o padrão que já estava selecionado. O desktop é o tipo que vai me entregar aquela experiência de fazer o acesso remoto na área de trabalho, né? No sistema operacional mesmo como um todo, né? Como se eu estivesse recebendo uma máquina mesmo, tá? Então, essa experiência que eu vou ter. Depois eu vou criar aqui um outro application group, né, do tipo Remote App e vou mostrar para vocês como ele funciona, tá? Aqui o tipo do host pool, né, Pooled e Personal, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, como que o host pool vai trabalhar, né? O Pooled é aquele tipo onde eu vou poder, onde mais de um usuário, né, vai poder acessar simultaneamente as máquinas, né, as VMs do meu AVD. E o personal já não, né? Uma VM vai ser destinada a um usuário, né? Então a gente tem uma máquina dedicada ali para um usuário, né? Cada máquina dedicada para um usuário específico, né? Ou não, tá? A gente pode configurar depois. Um usuário vai acessar sempre uma VM ali X, né? O fulano vai acessar sempre a VM X, o ciclano sempre a VM Y. Eu posso definir isso ou não, né? Simplesmente se eu não definir, né? O fato é que só vai ter um usuário conectado naquela VM, tá? Aqui a gente vai trabalhar com o Pooled, tá? Aqui não vou alterar nada, tá? Deixar como não. Aqui o tipo do algoritmo, né? BridgeF e o DeepF. Então, só recapitulando também, eu já havia explicado tudo isso, mas só reprisando aqui, tá, pessoal? O BridgeF vai ser aquele tipo de algoritmo, né? Como a gente está trabalhando com o Pooled, né? Como eu disse, mais de um usuário vai poder acessar a mesma VM do AVD simultaneamente. Então, o host pool aqui, né, vai precisar ter um tipo de algoritmo, né, para fazer jogar esses usuários nas VMs, né, as conexões deles nas VMs. Então, o bridge é aquele que ele vai fazer um balanceamento, né? Então, até pegando o exemplo aqui de três máquinas, né, VM1, 2 e 3, né, a hora que o primeiro usuário for tentar acessar, ele vai jogar ali na máquina 1. O segundo usuário, por exemplo, joga na máquina 2, né? O terceiro na máquina 3. Aí o quarto ele joga na 1 de novo, o quinto na 2. Ele vai distribuindo, fazendo um balanceamento ali, um equilíbrio, tá? E o DeepF, né? O DeepF ele já vai jogar, vai formar uma forma de gargalo, né? Então ele vai jogar todas as conexões numa mesma VM, né? Até ela não suportar mais nenhuma conexão.
Aí, a partir do momento, né, que uma VM já tiver com as conexões assim, com as sessões, né, de conexões esgotadas, digamos assim, aí ele passa a jogar na VM2, por exemplo, né, na VM3, em outra VM, né, que esteja disponível, tá? Aqui eu vou deixar o Bridge até eu entendo que na maior parte aí dos cenários, né, o ideal é se trabalhar com o Bridge. E aqui abaixo a gente vai definir o número de limites de sessões que cada máquina virtual vai receber. Bom, aqui, pessoal, eu vou colocar um limite 2, tá? A gente só tem dois usuários criados, né? Aí aqui é aquele trabalho um pouco mais difícil. Eu até consegui achar ali uma documentação e já deixei preparado ali para ficar na descrição do primeiro vídeo, né? Daquele vídeo de uma introdução teórica, tá? Então ali tem, nessa documentação da Microsoft, tem algumas instruções ali do trabalho que você precisa fazer, porque aí é um depara, né? Então, no sentido de você saber quantos usuários vão acessar, né? Até aí, beleza, não é nada difícil, mas saber o que que esses usuários eles vão trabalhar na VM, né? Quais as aplicações, né? O quanto que essas aplicações consomem nessa VM, né? Então, o ideal é ter toda essa noção aí, essa visão, né? E colocar um limite aqui, tá? Não adianta colocar um limite muito extenso, muito alto, né? Se a VM não tem um hardware que suporta, né? Ou se está rodando uma aplicação que exige muito do hardware. É isso que eu quero dizer, tá? No nosso laboratório aqui vou deixar dois, né? Como eu falei, vou dar um next. Indo aqui para a aba de Session Hosts, né? Que ele me pergunta, você quer criar um host pool e já adicionar alguma máquina virtual? Eu poderia criar um host pool sem nenhuma máquina virtual e deixar para fazer isso depois. Mas no nosso caso aqui a gente vai clicar em Yes. Aqui, né, só confirmando essas máquinas virtuais. Então, a gente aqui na outra aba Basics, né, a gente definiu o Resource Group para o host pool. Aqui ele me pergunta o Resource Group novamente, que vai estar relacionado às máquinas virtuais, tá? Então, vamos ficar aqui no Resource Group RGAVD, beleza? Aqui o nome, né, de prefixo dessas VMs, tá? Então, aqui eu vou colocar VM traço, opa, colocar assim, ó, VM traço AVD, tá? Um nome simples aqui, não vou complicar muito, tá? E aí ele sempre vai jogar, né? Ele começa criando, ele coloca um zero no final, tá? Do nome que eu defini aqui. Se eu for criar, por exemplo, né, três VMs, ele iria me jogar aqui VMAVD 0, VMAVD 1 e VMAVD 2, tá? Sempre começando pelo zero. Ele acrescenta um dígito aqui numeral no final, né, depois desse nome, tá, pessoal? É, Então, beleza, eu vou deixar esse nome aqui, né, só explicando para vocês como que funcionam. Virtual Machine Type, né? Se vai ser uma máquina virtual local, né? Se eu estou trabalhando ali com uma virtualização já local, ou se vai ser uma VM aqui no Azure. Vai ser uma VM aqui do Azure mesmo, uma Azure Virtual Machine. Região das VMs, East-West, né? Mais uma vez, batendo na tecla de que a gente precisa deixar nessa região aqui. Availability Options. Vou trabalhar sem, né, opção de disponibilidade de availability, tá? Security Type, vou deixar como Standard, até para a gente ter um ganho aí na redução do custo, né, dessa VM. Imagem, tá aqui, a gente vai clicar em See All Images, a gente vai selecionar a nossa Golden Image, né? A gente criou uma imagem, deixamos numa galeria e a gente vai utilizar essa imagem. Mas aqui vem aquele outro ponto de atenção que eu queria comentar com vocês, tá? A gente no vídeo anterior a gente criou, né, uma Golden Image, então eu peguei um sistema operacional Windows 10 Multisession e fiz a instalação das nossas aplicações, né? Então até comecei pelo pacote Office, mas o que eu queria mostrar para vocês é que já tem imagens, talvez com a minha subscription, não sei se vai ter, tá? Aqui ele não está aparecendo, tá? Eu acho que eu tenho que fazer alguma configuração, se eu não me engano, mas é possível sim, tá, pessoal? Vocês encontrarem aí uma versão aqui Multisession já com o pacote Office instalado, tá? Isso já tem pronto aqui, tá? Como eu falei, a minha assinatura, a minha subscription, ela tem algumas restrições, tá, pessoal? Então, ele não está listando aqui. O Windows 11 também tem até menos opções aqui, tá? Mas já existe esse sistema operacional pronto, tá? Então, ele, no caso, se fosse o Windows 10, apareceria
aqui, tá? Ele aparece até com um mais Office 365, alguma coisa nesse sentido, né? Que estaria aqui no nome aqui, né? A versão multi-session escrito assim, mais Office, tá? Office 365, alguma coisa nesse sentido aí. Então era isso que eu queria comentar, tá? Mas no nosso caso a gente pegou e foi, né, ali na mão, fez a instalação do Office manualmente mesmo, tá? Então, seguindo aqui, né, a gente vai aqui em Share de Images, que a gente vai acessar a nossa galeria, a gente só tem essa imagem aqui feita. Cliquei nela, dei um clique, ele demora um pouquinho para aparecer, aqui não demorou tanto. E aí, beleza, aqui ele vai ter a nossa, o tamanho, tá, pessoal? Que também pode variar e pode se limitar aí de acordo com algumas assinaturas, algumas subscriptions, tá? Não vai ter todo o tamanho que teria se a gente fosse criar uma VM normal, tá? Então aqui eu vou manter esse tamanho, né? Mas só para a gente dar uma olhada, até tem uma documentação da Microsoft também, né? Que fala sobre essa questão aí das famílias, né, dos size aqui das VMs que vocês podem acessar na hora que vocês podem, que estão disponíveis para a utilização da, do AVD, né? Então são essas daqui, né? Até que tem bastante também, né? Mas é um pouco diferente ali do que a gente tem na hora de criar ali para uma máquina virtual comum, tá? Então, se atentem que pode ser que vocês não consigam ali o mesmo tamanho, tá? Eu vou manter esse tamanho aqui mesmo aqui, Standard D2ASV5, né? Que tem aqui duas CPUs e 8 GB de memória RAM, tá? Esse aqui é um tamanho, até o Azure já está me jogando aqui como default, eu sei que ele vai funcionar, então vou manter, tá? Se vocês escolherem um outro e ele não funcionar, depois tem que trocar aqui. Número de VMs, tá? Aqui eu vou montar um cenário pequeno, vou colocar dois também. Ah, o disco, o tipo do disco, né? Ele me trouxe aqui como standard SSD. Vou deixar standard SSD, não tem problema. O que mais? Boot Diagnostics vou deixar habilitado. Aqui sim, a parte da nossa VNet, né? Então ele vai listar todas as VNets que estão na mesma região que a gente selecionou aqui. VNet AVD, a única que tem. Só tem uma subnet também, a SNet AVD. Network Security Group, tá? Vou pedir para ele criar uma também. A gente não está focando muito na questão do Network Security Group, embora existem aí boas práticas, tá, pessoal, né? Para se trabalhar com o NSG vinculado às subnets e não às placas de rede, tá? Deixando aqui o Basic, eu basicamente estou dizendo para que o Azure crie aí um NSG e vincule com a placa de rede aí de cada VM que vai ser criada aqui, tá? Não vou bater muito nessa tecla aí, até para a gente não se estender muito, tá? Eu sei que o assunto de segurança é importante, mas vamos mandar a bala aqui e vamos ao que interessa, tá? Então, vou deixar como basic, questão de deixar algumas portas públicas, né? Portas de entrada aqui, inbound pública. Vou deixar como não, né? Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente acessa. Então, a gente não precisa deixar nenhuma porta aqui das VMs, né? Do nosso host pool aqui do AVD exposta para a internet. Deixa como não. E aqui sim, a parte do join, né? Se a gente vai ingressar em algum domínio, né? Ou se a gente iria simplesmente, né, trabalhar com o domínio aqui do nosso tenant, né? Fazendo aqui utilizando os usuários. Se a gente não tivesse um ambiente híbrido, né? A gente poderia trabalhar aqui fazendo com que os usuários que estão no Entra ID, né, tenham acesso ali, façam o login na máquina, tá? No nosso caso aqui, até por estar usando o FS Logics, estamos simulando aqui um ambiente híbrido, né? Então a gente tem um, um servidor ali, né, controlador de domínio. Então temos um Active Directory, tá? Essa é a opção que a gente tem que selecionar. Aí vamos lá, eu vou até precisar acessar o meu Active Directory para pegar algumas informações, tá? Aqui eu vou ter que colocar um usuário, né, para fazer o join dessas máquinas no domínio. E esse usuário precisa ter permissão de domain admins. Então vamos lá, eu vou abrir aqui mais uma aba, eu vou acessar o nosso servidor. Até já poderia ter feito isso, eu esqueci, mas vamos lá, não tem problema, a gente faz agora aqui juntos, tá? Então, no nosso portal, vou clicar aqui no menu do lado esquerdo em Virtual Machines,
vou acessar a nossa VM Server, né, o nosso servidor, e vou me conectar nessa VM. Pegar aqui o IP público dela, copiar, vou abrir aqui na minha máquina, né, o MSTSC, vou colar o IP público e a gente vai fazer o acesso aqui. Digitar a senha, que ele já salvou o usuário. E aí, o que eu vou fazer, tá, pessoal? Vou abrir aqui o Active Directory, que eu quero mostrar para vocês. A gente vai validar aqui qual foi mesmo, né? Faz tanto tempo assim que a gente mexeu com essa parte aqui do servidor, né? A gente fez tanta coisa, mas é aquele usuário AVD admin, tá? É só para vocês se localizarem aí. Deixa ele carregar aqui o Server Manager. Ótimo, vou minimizar ele. Vou abrir aqui o Active Directory Users and Computers. Beleza, então vamos lá, né? Aqui os nossos usuários estão em users, nessa OU users, né? E a gente tem uns grupos aqui. Lembra que a gente criou os nossos grupos especificamente para a gente trabalhar com o AVD? Então, os nossos usuários, né? Vou abrir aqui o GR AVD users, né? Aqui em members, a gente tem usuário 1 e 2, até a gente vai fazer o login com eles, eles que vão se logar nas VMs. E aqui a gente tem o AVD admins, que a gente até já usou esse usuário também, ó, vindo aqui em members, o AVD admins, tá? Que tem a permissão, né, por estar nesse grupo aqui, esse grupo AVD admin, GR AVD admins tem permissão de domain admins, né? Então, o usuário sendo membro desse grupo, ele herda essa permissão, tá? Então, indo aqui para o de users, esse usuário aqui, ó, AVD admin, vou até abrir ele dando um duplo clique aqui, ó, vou vir em account. É esse usuário que a gente precisa colocar lá, tá? Ó, avd.admin@contoso.com. Então vou voltar aqui na outra aba onde eu estava criando aqui o nosso host pool, né? E vou colocar esse usuário, avd.admin@contoso.com, tá? E a senha dele, né? Quem não lembra pode fazer o reset lá o reset da senha lá no próprio Active Directory. Acho que digitei certinho, beleza, legal. Aqui ele me pergunta, você quer especificar, né, o domínio ou a unidade, né, no nosso caso o domínio? Sim, né? E aí ele me pergunta qual que é o nome do domínio, né? O nome é contoso.com. Domínio qual que ele vai se ingressar, né, no qual vai ser feito o join. E aqui ele pergunta qual OU, o caminho da OU. Aqui é o distinguished name da OU que essas máquinas vão ficar lá no AD. Então vou voltar aqui no servidor, deixa eu cancelar aqui. A gente havia criado uma OU aqui, ó, chamada de AVD Computers, né? No qual a gente quer que apareça aqui as nossas VMs do AVD. Então eu vou clicar com o botão direito, vir aqui em Properties, em cima da OU aqui AVD Computers. Venho aqui nessa última aba, ó, Attribute Editor, e pego aqui, ó, Distinguished Name, tá? Pego essa informação. Dei um duplo clique nela, me apareceu essa informação, venho aqui e copio. Vou voltar para o portal do Azure, vou dar um Ctrl V aqui, tá? Então são essas informações que eu preciso colocar para que quando for criar essas máquinas, né, elas ingressem ali no nosso AD. E aí, né, vai ser feito através desse usuário aqui, tá? Aqui está me perguntando o usuário administrador local dessas máquinas, né? Como a gente sempre cria também quando a gente está criando uma máquina virtual. Então, eu vou colocar o meu admin.local, colocar uma senha aqui, confirmar essa senha. Beleza, né? Aqui se eu quisesse colocar, né, alguma URL, né, de alguma script aqui, de alguma configuração customizada, personalizada, eu poderia colocar aqui também, não é o caso, vou dar mais um Next para a gente ir para a aba de Workspace. E aqui sim, ele fala assim, ó, você quer registrar, né, esse Application Group de desktop que a gente selecionou lá na primeira aba de Basic. Deixa eu fechar aqui essa mensagem. Ele pergunta se eu quero registrar, né, em uma workspace. Vou dizer que sim, né, e vou criar, tá, pessoal? Vou clicar aqui em Create New. Vou chamar essa workspace de WKS traço. Vou colocar assim, ó, AVD
Vou deixar WKS-AVD, tá? WKS de Workspace AVD. Então lembra que só recapitulando também, né? Eu já expliquei um pouco sobre o Workspace, né? Mas quando antes da gente acessar a máquina, deixa eu fechar de novo essa mensagem. Antes da gente acessar as máquinas que são do nosso AVD, a gente vai acessar essa Workspace, né? Que seria um espaço de trabalho. Lá na Workspace, né? Como a gente definiu que vai ser um application group do tipo desktop, então lá vai ter um atalho de um computadorzinho, né? Esse atalho que a gente vai clicar nele para aí sim fazer uma conexão remota na, na máquina virtual, tá? Quando a gente for trabalhar com outro tipo de application group, que vai ser do tipo remote app, né? Aí sim a gente vai definir quais aplicações que a gente quer trabalhar, e aí na workspace vão aparecer ali os ícones das aplicações, né, que a gente definiu. Então vai ser um outro tipo de application group, tá? Só que vão estar na mesma workspace. Resumindo, né, workspace é somente ali um espaço de trabalho mesmo, né, que a gente vai acessar antes de acessar as máquinas, né, a máquina virtual ou, né, as aplicações aí dessa nossa máquina virtual. Criado aqui o nosso workspace, né, configurado, aliás, vou dar mais um next. A parte de management, não vou mexer em nada. Vou avançar para a parte de tags, mas também não vou colocar nada aqui. Vou dar mais um next. Esperar ele validar e aí assim que validar eu vou clicar em Create. Beleza, validou, pessoal. Agora eu vou clicar em criar e aí só reforçando, né, se vocês tiverem seguido tudo que eu, né, configurei, principalmente a questão do DNS, tá? É a nossa máquina aí de nosso servidor aqui, controlador de domínio, ele tem que estar aí com tudo configurado certinho para ele resolver os nomes, tá? Para que a gente consiga ingressar essas máquinas também ali no nosso Active Directory, tá? Então, se não tiver, vai dar erro, tá? Vamos lá, vou clicar aqui em criar, cruzem os dedos e torçam aí para que dê tudo certo, tá? Só vou esperar ele começar a inicialização, aí eu pauso o vídeo. E aí demora um certo tempo, tá? Essa criação aí dessas máquinas virtuais aí vai levar, apesar de serem só duas máquinas, né? O ambiente aqui não é um ambiente grande, né? Mas vai levar um tempinho aí, tá, pessoal? E aí, como eu falei, né? Se der um erro, aí a gente tem que investigar o erro, tá? Mas a expectativa aqui, a esperança é de que tudo dê certo. Se der um erro para vocês, né, tem que ver aí, provavelmente, algum passo que foi pulado, né, alguma questão de DNS, alguma coisa assim, então tem que estar investigando, olhando o erro, né? Aí vocês podem procurar até aqui por Operation Details, né? Se der um erro, tá? Clique em Operation Details, da onde ele gerou o erro aqui, onde deu o erro, e aí tem que dar uma olhada e ver qual que foi o erro. Bom, eu vou pausar aqui e aí volto com vocês assim que terminar, tá? Para a gente fazer o teste acessando o nosso AVD. Terminou aqui, pessoal. Aparentemente tudo certo, tá? Então agora a gente vai testar, acessar essas máquinas aí do que foram criadas aqui do AVD. Então, lembrando que a gente tem lá o user 01 e o user 02. Vou até acessar aqui o servidor, né, que já está com o Active Directory aberto. Vou cancelar aqui, cancelar isso aqui também. Vindo aqui na nossa UL de users, né? Então a gente tem aqui o usuário 01 e o usuário 02, que eu até mostrei para vocês. Aqui na OU Groups, né? São os usuários que a gente estão aqui dentro, né? São membros, né, desse grupo. E é esse grupo aqui, né, que é onde a gente está gerenciando os usuários que vão fazer o login, né, o sign-in para as máquinas do nosso AVD. Beleza? Então, minimizando aqui, voltando para o nosso portal do Azure, mostrar para vocês aqui o host pool, né? Então, vou digitar aqui, procurar por host pool novamente, tá? Host pool, vou acessar o recurso. Só quero dar uma navegada nele com vocês antes de fazer de fato o acesso nas VMs. Então aqui tem a nossa host pool, né? HPL-AVD. Deixa eu minimizar esse cantinho aqui para ficar só com o menu. Então aqui na parte de overview, né, o total de máquinas, quantas estão disponíveis, né? Então as duas máquinas, no caso, se tiver com algum problema
né? A gente teria uma numeração aqui também, né? Que não pode se conectar. Quantos applications groups, né? No caso, a gente só tem um, que é um application group do tipo desktop. E aí, descendo aqui, pessoal, né, a gente tem aqui em RDP Properties, algumas configurações que a gente pode fazer com relação ao nosso AVD, tá? Então, ele até questiona aqui, né? Microsoft entra single sign-on, tá? Se eu quiser fazer uma configuração aqui, tá? Para usar a autenticação, né, dos usuários aqui do, do Entra, tá? Ou não quero usar single sign-on, tá? Ou single sign-on, como alguns gostam de dizer. Então, faço essa configuração por aqui. O que mais que eu tenho? Enfim, algumas questões aqui de comportamento. Aqui tem algumas questões legais aqui, né, que vai fazer aí o vínculo do hardware, né, do terminal, né, o workstation que está sendo utilizada para se conectar com o AVD. Então, se eu quiser que o microfone aqui, né, da minha máquina que eu estou utilizando, né, eu consiga utilizar para que ele funcione também, né, ele está plugado aqui na minha máquina, aqui no meu dispositivo, mas eu quero que ele funcione também a partir do momento que eu fizer a conexão remota lá na máquina do AVD, né? Então eu configuro aqui, né, para ele habilitar, né, e fazer esse redirecionamento, tá? E por aí vai, questão de câmeras, né, algum dispositivo aqui de storage, né? Então tem aqui USB, né, smart card, impressora aqui também, tá, pessoal? Então todas essas configurações aqui, ó, questão do teclado e tal, ah, ele vai mostrar tudo aqui, tá? Aqui em Display Settings, deixa eu ver. Bom, aqui também tem mais algumas configurações, tá, pessoal? Não vou entrar muito em detalhe aqui relacionado à parte de questão de aparecer em tela full, né? Enfim, mais algumas questões aí de visualização, tá? Questão de monitores também e tal. E é isso, tá? E aqui em Advanced aqui eu tenho meio que um resumo aqui, então conforme eu for configurando aqui nas outras abas, ele vai me acrescentando aqui, né, vai modificando aqui a parte de propriedades aqui do RDP, tá? É, Beleza, vou dar um discard changes aqui, a gente não vai mexer com nada disso, e eu consigo até fazer um download também dessa configuração, tá? Então eu tenho aqui, ó, download template, uma vez que eu alterei, né, se eu quiser deixar salva essa configuração para usar, né, futuramente, eu consigo fazer isso também, tá? Ah, vou dar aqui um OK, né, que eu não salvei, eu acabei mexendo lá, mas não salvei nada. Questão de agendar atualizações, né, como eu disse para vocês, até na Golden Image até rodei lá um comando para que a máquina, né, a imagem, o sistema operacional não atualize automaticamente, né, então conseguiria agendar por aqui, tá? Também não vamos mexer, só estou mostrando para vocês. O que mais? Application Group, vou dar mais um OK. O Application Group, né? Então, como vocês viram, ele criou aqui um Application Group do tipo desktop, né? Aqui a gente vai precisar fazer um assignment, né? Uma associação dos usuários que vão acessar, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nele aqui, vou acessar ele, tá? Vou clicar aqui no nome dele. Ele colocou só um DAG aqui no final, né? Pegou o nome do meu host, tipo, colocou um DAG de Desktop Application Group. Então a gente vai acessar o nosso Application Group, tá? Poderia pesquisar aqui o recurso por aqui também Application Group e acessar. E aqui nessa página mesmo de Overview, né? Eu vou vir aqui em Assignments, né? Tá aqui o número 0 e eu vou colocar aqui em Manage, tá? O que que eu vou colocar? Eu vou colocar aquele nosso grupo, perdão, tenho que vir aqui em Add, né? Senão não vou adicionar, né? Ele não vai me listar aqui embaixo e aqui sim eu procuro pelo gr-avd-users para dizer que os usuários desse grupo, vou dar aqui, seleciono, dou um select, e aí eu estou dizendo que o quê? Né? Que os usuários que estiverem nesse grupo vão ter acesso a esse application group, ou seja, quando algum dos usuários, né, no caso o usuário 1 ou usuário 2, se conectar lá na workspace, né, lá vai ter o atalho, como eu falei, vai puxar aqui as permissões desse application group, né, que é do tipo desktop, então vai ter um atalho de um computadorzinho, isso quer dizer que o usuário vai ter, né, tanto o usuário 01 quanto 02, vai ter a experiência de
fazer um acesso remoto ali e acessar todo o sistema operacional da máquina, como eu já expliquei, tá? Então, preciso fazer isso. Beleza, então tá aqui, tá listado, né, quem tem acesso a esse application group, né, do tipo desktop. Vou fechar aqui e vou voltar aqui, ó, clicando aqui em host pool, tá? Aqui ele até mudou. Agora ele tem aqui um assignments, né, uma associação aqui, tá? A um grupo, né, a uma identidade. Então vou voltar aqui em host pool, ó, voltar, oh, perdão, poderia ter clicado era na outra ali. Mas não tem problema. Vamos acessar de novo aqui o host pool. E aí a gente já havia parado aqui em Application Groups, tá? Então a gente tinha que dar essa permissão. Posso criar depois um outro Application Group, que a gente vai criar, como eu já disse. Aqui em Session Hosts, né? Aqui eu vejo as minhas duas máquinas e aqui eu consigo ter todo um controle sobre as sessões, né? As sessões são as conexões, tá? Que a gente tem. Aqui em Application, só mostrando para vocês. Aqui eu tenho novamente aqui seria o outro tipo de application groups que a gente vai trabalhar depois, né? Para a gente ver application group do tipo remote app, aqui vai listar as aplicações. Então, é mais isso, tá, pessoal? Vou voltar aqui em session hosts e aqui tem as nossas duas máquinas. Eu já vou acessar aqui para vocês verem melhor, né? O que a gente consegue gerenciar por aqui. Então, eu tenho aqui o estado de saúde delas, né? Como available, ou seja, disponível. Total de sessões, né? Ou seja, quantas conexões remotas estão tendo aí cada máquina, no caso zero. Drain Mode, né? O que é esse Drain Mode? Seria um modo de manutenção, tá? Então, se eu seleciono uma máquina aqui e marco essa opção aqui, ó, Turn the Drain Mode On, né? Ativar aqui o modo Drain Mode. Quer dizer que essa máquina vai entrar para manutenção. Então, não tem problema se tiver alguns usuários acessando ela, tá? Porém, se aparecerem novos usuários, ele vai ver que aqui vai ficar on, né? Onde está off aqui embaixo de Drain Mode vai ficar on, que ele está no modo Drain, né? E aí ele não vai jogar mais nenhum usuário. E aí quando tiver, né, com o total de sessões zerado aqui, aí você pode trabalhar em uma manutenção na máquina, rodar atualização, sei lá, fazer qualquer coisa nesse sentido, tá? É, Então, beleza, vou abrir aqui uma nova aba, a gente vai acessar uma dessas máquinas. Como é que a gente acessa? Tem numa documentação da Microsoft também. Então, eu já estou acessando aqui o meu navegador é o Google Chrome, eu já vou, ao invés de acessar o Google, né, eu já vou pesquisar direto aqui, ó, AVD Link, AVD Link. E é esse primeiro, é, esse primeiro resultado aqui, né, esse primeiro link aqui da pesquisa que a gente vai utilizar, tá? Ó. Use the Remote Desktop Client to connect to Azure Virtual Desktop. Então vou clicar nele aqui. Vocês podem pesquisar algo nesse sentido, tá? Como AVD Link. E olha aqui, pessoal, é esse aqui, tá? A documentação, depois eu vou deixar na descrição. Aqui tem os pré-requisitos, tá? Eu vou clicar aqui, ó, tem algumas guias aqui. Eu vou clicar em Web Browser. Reparem que até ele veio com uma barrinha azul aqui, depois que eu cliquei, ficou acima de Web Browser. Eu vou descer mais um pouco, tá? E vou vir aqui, ó, essa parte aqui, ó, tá? Então aqui abaixo de Web Browser também, tá marcado aqui, eu tenho aqui os links, né, que eu preciso. Eu vou pegar esse primeiro aqui, que ele até está falando que é o mais comum, tá? Então eu vou copiar ele aqui, ó, copiar o endereço do link. Só que eu vou abrir, pessoal, vou abrir uma guia anônima do meu navegador e aí vou colar esse link, tá? E aí eu vou fazer o acesso com o usuário, um dos usuários que a gente criou. Então eu vou pegar aqui, ó, vou voltar aqui no nosso servidor, voltar aqui na ou users, começar pelo usuário 01, tá? Então eu vou vir aqui em account e a gente vai acessar com esse usuário aqui, ó. User.01 a gente alterou, lembra? Lá atrás a gente alterou, colocou ele aqui, fez aquela confiança de relação de domínio, né? E aí coloquei ele aqui no domínio do nosso tenant, do meu tenant, aliás, do Azure, tá? Então eu vou colocar todo esse nome aqui, user.01 arroba denis, né, .microsoft.com. Então vamos lá. Provavelmente, opa, deixa eu cancelar aqui, apertei alguma tecla sem querer. Então vamos lá, user.01 arroba denis
Microsoft.com. Vocês coloquem aí o de vocês, tá? Provavelmente ele vai me pedir para cadastrar o MFA por ser o primeiro acesso. Vou colocar aqui a senha. Ele pediu para cadastrar o MFA, então vou cadastrar aqui. Deixa eu até já abrir aqui o aplicativo no meu celular. Beleza, próximo a gente já fez esse procedimento, então vocês já devem estar acostumados aí. Vou pegar aqui o QR Code. Também vou precisar fazer esse mesmo procedimento para o usuário 02, tá? User 02. Cadastrei, dou um próximo e coloco aqui o código. Beleza, aprovou. Avançar, concluir. E aí esperar ele terminar aqui. Vou dar um sim aqui, vai ser diferente. E aí, beleza. Ele vai trazer aqui, pessoal, a nossa workspace. E de acordo com a workspace, né, a nossa workspace está vinculada com o application group. Olha lá, nossa workspace, ó, que a gente nomeou, né? Eu nomeei aqui a minha de WKS-AVD, não sei vocês aí, tá? Tem um atalho aqui, ó, um Session Desktop, por quê? Porque a gente pegou um application group do tipo desktop. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar nesse atalho aqui. E como eu falei, primeiro a gente acessa, né, a nossa workspace para depois fazer a conexão remota na máquina virtual do AVD. Vocês viram que ele abriu aqui uma aba nova, né? A gente estava aqui na página inicial. Olha lá, me pediu aqui a senha. Então, primeiro a gente se conecta na workspace para depois se conectar aqui na máquina virtual. Vou colocar a senha aqui desse usuário. Vou dar um enviar. E a experiência que a gente tem, tá? É a experiência de acessar, como eu disse, né, o sistema operacional, aí fazer uma conexão remota de fato na máquina. Olha lá, não sei se vocês viram, foi meio que rápido, mas ele aplicou as políticas do FS Logics. A gente vai testar isso também, né? Então ele está carregando o perfil aqui. Depois a gente vai até também olhar lá no Storage Account se apareceu alguma coisa lá, né? A gente criou uma pasta Profiles, né? Então, não só confirmar aqui, testar aqui, né? A gente vai forçar aqui para que depois a gente vai ver qual das duas máquinas que esse usuário está logado, né? Depois a gente vai testar também se realmente esse perfil está sendo salvo, mas a gente vai olhar também lá no Storage Account. Se eu quiser ter uma experiência aqui, né? Aqui a gente está fazendo uma conexão via browser, né? Eu posso clicar aqui, ó, entrar em tela inteira, e aí eu tenho, né, uma experiência um pouquinho melhor, digamos assim, tá? Para se trabalhar. Então, beleza. Entrei aqui, né, a nossa máquina aqui, ó, tem até o Foxit PDF Reader, né, o Google Chrome, tem aqui as aplicações do Office, olha lá, Word, Excel, né? Tudo funcionando direitinho aqui. Realmente é a imagem que a gente criou, tá, pessoal? Então eu vou minimizar aqui, deixa eu sair do modo de tela inteira, minimizar aqui a guia anônima. Vou voltar aqui para essa primeira guia aqui, ó, vou dar um refresh. E olha lá, né? Ele acabou entrando aqui na nossa VM AVD 0, né? Até tinha comentado também com vocês que ele acrescenta um número aqui, né? Então essa máquina, esse usuário, aliás, caiu na VM 0, né? E aí eu poderia, né? Vamos fazer o seguinte, vamos usar outra aba aqui, né, que eu tinha usado aqui para acessar a nossa VM servidor. E aqui nela eu vou vir aqui, ó, em Storage Account. Vamos dar uma olhada lá, vamos ver se a gente consegue ver por aqui, né? Vou acessar aqui o nosso Storage Account. A gente tinha restringido o acesso, se não der para ver por aqui, a gente vê pelo servidor, tá? Venho aqui em File Share, a gente tem dois File Share. Eu vou acessar o que é o FS Logics. Vamos ver se a gente consegue ver o conteúdo aqui do nosso FS Logics. Então, vou vir aqui em Browse. Ele não deixou, e tá certo. Não tem que deixar. Ele está restringido a apenas, né, ser acessível internamente, tá? Então aqui eu teria que
da minha máquina aqui, né, que eu estou acessando o portal do Azure, teria que estar com uma VPN, né? Mas a gente consegue acessar aqui é, pelo servidor. Então, estou aqui no servidor, vou cancelar, vou abrir aqui o File Explorer, né, aqui na barra, no pesquisar do menu iniciar. Venho, abro aqui, por aqui a gente tem que conseguir enxergar, né, se tem algum conteúdo ali dentro do nosso file share. Venho aqui em DiskPC, aqui a gente tem mapeado, né, o nosso FS Logics, a nossa pastinha Profile, e aqui a gente vai ver se tem alguma coisa aqui dentro. Olha lá, pessoal, tem, né? Então tá tudo certinho. Ele até jogou aqui no final, né, o nome user01. A gente consegue também, através de GPOs, padronizar o nome aqui dessa pastinha, tá? Que é a pastinha do perfil do usuário. Então, beleza, isso significa que o FSLogics está funcionando. Ele salvou aqui, né, criou uma imagem aqui com o perfil do usuário 01, né? Como que a gente vai ver isso, né? Como a gente pode testar isso daí se realmente está tudo ok? Porque aqui, beleza, está salvando. Mas deixa eu minimizar aqui, tá? Aqui eu vou fechar essa aba aqui, se for o caso a gente abre outra, né? Vou voltar aqui no Azure. Aqui eu vou selecionar, já que ele acessou a VM AVD0, né? E vou colocar em Drain Mode. Então vou clicar aqui em Turn Drain Mode On, dar um OK. Ele não vai me derrubar a sessão nem nada, né? Apenas ele habilitou aqui em Drain Mode e deixou como On, né? E aí como eu falei, né? Eu faço isso se eu quiser depois que a máquina não receba mais nenhuma sessão, tá? Então eu vou abrir aqui vou voltar aqui na guia anônima. Olha lá, eu continuo conectado aqui, podendo mexer aqui na máquina, tá? Vou até abrir aqui, ó, o Google Chrome que a gente havia instalado. Então tá funcionando normal. Só tá um pouquinho lento, mas enfim, a experiência também é outra, né, pessoal? Então beleza, olha lá, tá funcionando. Pular aqui, fazer essa configuração. Beleza, tá aqui. Vai acessar algum site aqui, vamos ver. Microsoft.com. Olha lá, maravilha. Tá, então vou minimizar, voltar aqui para o nosso portal do Azure. Eu vou acessar aqui, ó, vou clicar aqui nessa VM AVD0. E aqui a gente tem mais alguns gerenciamentos que a gente pode fazer, tá? Então aqui a gente tem aqui o status da VM, tá? Com alguns, né, status aqui de saúde, aqui alguns check que ele faz, tá? Tudo certo com essa VM. Se eu clicar aqui em Users, eu vejo todos os usuários que estão conectados nessa máquina. Eu posso selecionar eles, né? E tem algumas ações aqui, tá, pessoal? Então vocês podem ver aqui, ó, questão de remover a sessão, startar, reiniciar, estopar, né? Notificar o usuário, então posso clicar aqui, ó, e digitar uma mensagem para ele com título e mais um corpo aqui da mensagem. Então, eu colocar, por exemplo, assim, ó, atenção, só para vocês verem, atenção. Ah, se deslog fica meio estranho, né? Faça o sign out dessa máquina. Sei lá, qualquer mensagem, tá, pessoal? Só para vocês verem como que vai aparecer lá, tá? Faça o sign out, se deslogue da máquina, qualquer coisa nesse sentido. Vou dar um send. Ele está preparando aqui, enviou a mensagem. Vou ir lá na nossa VM e olha lá que legal, né? Ele envia uma mensagem pro usuário. Olha como ela apareceu aqui, né? O título e a mensagem, ó. Vou dar um OK, tá? Vou minimizar aqui, vou voltar aqui para o nosso Azure e eu consigo forçar também, né, fazer com que esse usuário faça o sign out, perdão, né? Então eu posso vir aqui, né, clicar para que ele faça o sign out, tá? Um sign out, vamos voltar lá na guia anônima para a gente ver, olha lá, forçou para que ele fizesse o sign out, tá? Então, tem que esperar um pouquinho, né? Ele está ainda encerrando por aqui. E beleza, o que que eu vou fazer, tá, pessoal? Agora eu vou fazer uma jogada aqui, vou criar uma pasta, até deveria ter feito isso antes, mas não tem problema. É, Então vou fechar aqui. Forçar o sign out ia fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Ia derrubar também, fazer com que o usuário fizesse ali o sign out, tá? Então beleza, ó, ele está zerado. Próxima vez que ele for se logar, como essa máquina aqui, a VM AVD0 está em Dream Mode,
ele vai entrar na VM AVD1, tá? Então, deixa eu voltar aqui na guia anônima. Vou dar um cancelar aqui. Estamos aqui no nosso workspace. Vou clicar aqui para a gente se conectar novamente. Ele vai pedir a senha. E aqui eu vou criar uma pasta, né? Só para a gente ver se realmente o FS Logic está funcionando. Colocar a senha aqui, dar um enviar. Esperar ele se conectar. Ainda estamos com o usuário 01. Esperar ele carregar o perfil, a gente vai lá no portal do Azure e vai confirmar. Beleza, carregou. Então, vou minimizar aqui a guia anônima, voltando aqui para o portal do Azure. Ele tem que estar acessando a VM AVD1. Vou dar um refresh. Beleza, olha lá. Né? Se a gente clicar aqui, VM AVD1, né, a gente vem nessa mesma tela que a gente estava da VM AVD0, né? Vou vir aqui em Users e olha lá, está aqui o usuário. O que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui na nossa máquina, aqui na guia anônima. Vou clicar com o botão direito aqui na área de trabalho, clicar em New e vou criar uma pasta aqui. Vou chamar de Testando FS Logics, tá? Podem colocar qualquer nome aí, teste FS Logics. E vou deixar ela até aqui no meio aqui, para vocês verem, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o sign out, então vou vir aqui, ó, no botão iniciar, aqui nesse botãozinho aqui com o bonequinho e dar um sign out, tá? E quando eu acessar a máquina, independente se for essa ou a outra, mas eu vou até forçar para que a gente force a outra, colocando a VM, a VD1, né, que a gente está acessando agora em Drain Mode. Então tem que estar essa pasta lá também, né, para a gente ter certeza que o nosso perfil está sendo movido de uma máquina para outra. Então vou voltar aqui no portal do Azure, vou fechar aqui, né? E agora eu vou inverter, tá? A VM0 eu vou tirar do Drain Mode, vou deixar aqui como off, né? Tem que ficar desligado, ela não está mais em Drain Mode, beleza? Está como off. E vou colocar a VM1, que foi onde a gente acessou e criou a máquina, vou colocar como Drain Mode, tá ok. Para a gente se logar na VMAVD 0, tá? Então vou voltar aqui na guia anônima, clicar aqui no atalho do desktop e mais uma vez fazer o acesso com o usuário 01. Deixa ele carregar aqui e pedir a senha. Beleza. Digitando aqui a senha, clicando em enviar. Tem que ter aquela nossa pastinha lá, testando FS Logics. Se não tiver, porque alguma coisa está de errado, tá? Mas ele tem que estar trazendo. Olha lá, pessoal, e olha que legal, né? Ficou bem aqui no meio, né? Ele nem mexeu de lugar. Vamos confirmar se a gente está acessando a VM0, né? Minimizar aqui, dar um refresh e estamos aqui, ó, total de sessões, né? Na VM AVD 0. Beleza? Então, o FS Logics funcionando perfeitamente, era isso que a gente precisava, tá? Então aqui eu vou fazer o sign in, tá? Vou me deslogar daqui, ó, sign in. E agora eu quero fazer alguns testes com o usuário 02. Vou fechar aqui, não tem problema. Aqui o que eu vou fazer, tá, pessoal? Vou vir aqui deixa eu dar um refresh. Beleza, ó, não temos nenhum usuário aqui conectado mais. Vou vir aqui em Application Groups, ó, aqui na aba de Application Groups, abaixo de Manage. Vou dar um Add. A gente vai criar um outro Application Group, tá? Então aqui a gente vai definir onde que ele vai ficar, qual Resource Group. É o RG AVD, tá? O host pool ele já está até pegando, é este host pool que a gente está acessando aqui, HPL-AVD, a localização também eu não altero. E como eu já tenho criado, né, um application group do tipo desktop, né, não poderia criar outro para esse mesmo host pool. Então ele já me deixa aqui, né, somente com a opção de habilitar um remote app. E aí eu vou colocar o nome dele. Eu vou até deixar aqui, né, com o nome igual ficou o outro, né, que ficou com o nome do meu host pool, traço DAG no final, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, HPL, traço AVD, traço, né, ele tinha ficado DAG, né, assim, ó. Ele até está falando aí que já existe, tá?
eu vou colocar RA de Remote App AG. RA Remote App AG de Application Group, tá? Ele me deixou usar esse nome, eu vou dar um Next. E aqui sim, aqui a gente vai definir quais aplicações, tá? Que a gente vai querer colocar nesse application group. Aí vocês vão entender melhor, tá? Mas é, um application group do tipo Remote App, ao invés de aparecer o atalho, né, que a gente estava vendo lá do computadorzinho para a gente acessar a máquina, fazer um acesso remoto na máquina, né, no sistema operacional da máquina, aqui a gente vai fazer o acesso somente nas aplicações que estão instaladas nessa máquina. Então, a experiência vai ser diferente, não vai ser a experiência de fazer uma conexão remota, de acessar o sistema operacional, tá? Vai ser somente a aplicação que está instalada, né, nas VMs, tá? Então, eu até adiciono aqui, posso adicionar mais de uma. Venho aqui, clico em Add Application, né? E aí eu vou selecionar, né? Como é que eu quero trabalhar, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma aplicação atachada, né? Poderia trabalhar e aí eu escolheria um pacote, tá? Então aqui, pessoal, eu trabalharia com um pacote, por exemplo, né? Que o termo em inglês seria MSIX, né? Como é que funciona um MSIX? É tema até da prova da certificação AZ140. Não é o nosso foco aqui, né? Nessa apresentação. Perdão, deixa eu até tomar uma aguinha aqui. Agora sim. Reabastecido, perdão pela falha aqui da minha voz, mas como eu estava dizendo, né, trabalhar com uma aplicação atachada é trabalhar, por exemplo, com um MSIX, né, que é o termo em inglês de MSIX, né, a sigla MSIX, que não é o tema aqui da nossa apresentação, tá, mas que cai na certificação AZ140, né, no exame AZ140, que é o exame aqui da Microsoft, né, para o Azure Virtual Desktop, que é o quê, né? É você pegar uma aplicação, empacotar ela, tá? É, E aí, essa aplicação você não instala na máquina. Você vai criar um disco virtual, né? Então você tem que pegar uma máquina também, instalar essa aplicação, fazer alguns procedimentos, né? Ele vai salvar um disco virtual com essa aplicação instalada, tá? E aí esse disco você atacharia a VM aqui do AVD. Então é similar mais ou menos ao FSLogix, né? O FSLogix a gente cria uma imagem, né, VHDX, e aí a gente atacha também, né, o perfil ali, né, que está nessa imagem, na máquina que o usuário está logado, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Se eu for trabalhar com MSIX, só que a questão, ao invés de ser um perfil, né, vai ser uma aplicação, e esse disco virtual vai ficar atachado ali na máquina, né, com o perfil ali do usuário, né? E aí o usuário vai poder utilizar aquela aplicação que não necessariamente não está instalada na máquina, né? Então eu consigo trabalhar com uma aplicação sem precisar instalá-la na máquina. Isso também é bem legal, tá? Funciona mais ou menos dessa forma aí. É criado um disco virtual, né, com a aplicação e aí você não precisa instalar ela na máquina, né? Simplesmente esse disco virtual depois é atachado ali junto com a VM, né, junto com o perfil ali, né, do FSLogix que o usuário está utilizando. Não é o nosso caso aqui, tá? Então aqui eu posso, né, além do app attach, eu tenho o start menu, e aqui sim ele vai me listar todos os menus, perdão, as aplicações, né? Então eu tenho lá 7-Zip, né, todas as aplicações que aqui sim, né, as aplicações que estão instaladas nas VMs, né, do nosso AVD. Então eu posso pegar, por exemplo, aqui, né, Google Chrome. Aqui eu coloco qual que é o nome que eu quero que apareça para o usuário lá na Workspace, né? Então eu posso deixar assim, ó, navegador de internet, um nome diferente, né? Uma descrição se eu quiser, né? E posso dar aqui um next, mais um next, tá? E um adicionar. Ele adicionou aqui uma aplicação. Vou adicionar mais algumas aqui. Adicionar. Vou manter aqui o Start Menu, né? Que é a opção que a gente está vendo. E vou colocar, por exemplo, vou colocar aqui o Excel, tá? Aqui no Display Name, vou colocar aqui, ó, planilhas. Planilha, né? No singular mesmo. Dou um next e um add. E uma última aqui, só para a gente brincar, adicionar mais uma aplicação, tá? Posso colocar aqui, né? Por exemplo, vou colocar aqui, cadê? Vou colocar o Notepad,
tá? Eu vou colocar aqui, ó, de editor de texto, tá? Com esse nome. Eu tenho uma outra opção também de colocar direto aqui o caminho do arquivo, tá? Trabalhar com o file path, acho que até perdi a outra configuração. Então já faria a configuração caso, né, não esteja listado aqui nas opções aqui, né, do menu de Start, tá? Vou pegar de novo aqui o Notepad, pessoal, e colocar como eu estava configurando ali, editor de texto. Dá um next, next e um add, tá? Então eu estou criando aqui, só revisando tudo, um application group do tipo remote app, definindo essas três aplicações, né, que vão ficar dentro desse application group do tipo remote app, tá? Google Chrome, Excel e Notepad. Venho aqui, dou um next. Aqui eu já tenho a opção de fazer o assignment, né? Então, assim como a gente fez o assignment lá para o outro remote app do tipo desktop, né? A gente colocou lá os usuários né, que estão, a gente colocou o grupo lá, GR, AVD Users, né? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Venho aqui, dou um Add. Aqui eu vou fazer diferente, tá? Em vez de colocar o grupo, né, o certo é a gente fazer, né, o gerenciamento através de grupos, tá? Mas como está faltando a gente fazer um teste com o usuário 2, né, o user.02, eu vou pesquisar por ele aqui, só vou atribuir acesso a esse remote app para o usuário 02, tá? Venho aqui, dou um select, dou um next, ele pergunta aqui se eu quero registrar, né, algum workspace, eu vou dizer que sim. O que que ele fala aqui? Ele fala que já tem é, uma workspace já registrada, tá? Então ele até tá falando aqui, ó, já existe uma workspace já registrada nesse host pool, né? Então esse application group vai ser registrado nessa mesma workspace. Então vou deixar como não aqui, tá? Vai ser indiferente. Dá um avançar, aqui não vou mexer em nada, mais um avançar, também tags não mexo em nada. E aqui mais um next para ele fazer um review e create. Validando, eu vou clicar em create, aí sim a gente vai testar. Beleza, validou, vim aqui dou um create. Aí a gente vai acessar com o usuário 02 para vocês verem qual que vai ser a experiência, né, do usuário 02. Esperar ele criar aqui, começar a fazer o deploy. Beleza. Começou aqui, vou pausar, tá, o vídeo e terminando aí eu volto com vocês. Terminou aqui, tá, pessoal? Vou acessar novamente aqui. Poderia clicar em Go to Resource, mas para que ninguém se perca, eu vou acessar aqui, ó. Digitar aqui na barra de pesquisar aqui Host Pool. Vou acessar aqui o nosso Host Pools, né? O HPL-AVD, vou acessar ele aqui. Deixa eu minimizar aqui. Beleza, ó como mudou aqui o status, pessoal. A gente tem uma máquina que não pode se conectar, provavelmente porque eu deixei ela com o Dray Mode ativado lá, ligado. Vou clicar aqui em Session Host. E é isso mesmo, olha lá. Tá como on aqui na VM AVD1. Eu vou, né, selecionar ela aqui e dar um off, tá? Dar um OK. Então, para que as duas máquinas fiquem disponíveis, né, elas têm que estar com o Dray Mode desligados, tá? Se eu ver aqui em Overview, não sei se ele já atualizou, tá? Então, as duas máquinas disponíveis. E agora a gente tem dois application groups, né? Vou clicar até aqui, ou poderia clicar aqui, tanto faz, ó. Os dois applications groups, né, atrelados a essa workspace, né? E aqui as três aplicações, ó, a quantidade de aplicação que nós criamos lá, Google Chrome, né, o Excel e o Notepad, tá? Então voltando aqui, né, uma tela anterior aqui, uma casinha para o nosso HPL, não, o nosso host pool aqui, HPL-AVD. A gente já fez também lá os assignments, né? No caso, é só o usuário 02 que vai ter acesso ao application group do tipo Remote App e ele também tem acesso ao application group do tipo Desktop, porque ele está incluso lá no grupo GRAVD Users, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui na nossa documentação, copiar novamente o link, vou abrir aqui uma nova guia anônima, vou colar esse link, acessá-lo e aí vou, né, fazer o login agora com o usuário user02, tá? Então aqui vou digitar
user.02, arroba, vou acessar aqui o nosso servidor só para a gente confirmar, tá, pessoal? Abrir aqui o AD, né? Vou abrir aqui o usuário 02, vir aqui em account, tá? User.02, arroba o nosso domínio do tenant. Deixa eu minimizar aqui, voltando aqui na guia anônima, né? User02, né? Vou colocar o nome do meu domínio e dar um avançar. Eu vou ter que fazer também aqui o ativação do MFA. Olha lá. Então deixa eu já abrir aqui o. Vou clicar em avançar, né? Esperar ele aparecer a tela aqui e a gente vai fazer. Eu vou fazer o cadastro aqui do MFA. Próximo, mais um próximo. Ele me apareceu que me gerou o QR Code. Eu vou apontar aqui o celular para ele adicionar a conta. Beleza, adicionado, dou um próximo. Colocar um número aqui, o código que ele gerou. Aprovar. Próximo e concluído. E agora sim, né, iremos dar um sim aqui, vai ser indiferente, como está na guia anônima. Agora sim, a gente vai acessar nosso Workspace, que tem dois tipos de Resource Groups diferentes para esse usuário, tá? User 02. Então aqui ele apareceu um só, né? Então alguma coisa aconteceu aqui. Vamos até checar lá e ver por que que não apareceu aqui os ícones das aplicações, né? Deixa eu minimizar aqui. Vamos voltar aqui no portal do Azure. Vou vir aqui em Application Groups. Vou acessar aqui o nosso HPL AVD RAAG. Ele está aqui, pessoal. Ó. Usuário 02. Era para estar aparecendo lá. Então, tá tudo certo. Opa, perdão. Abri aqui sem querer o nosso servidor. Deixa eu confirmar aqui mais alguma outra coisa. As nossas aplicações, beleza? Aparentemente está tudo certo, pessoal. Não sei por que que ele não pegou aqui. Deixa eu voltar na nossa guia anônima. Dar um atualizar. Bom, eu acho que o que pode ser o que está acontecendo aqui não ficou vinculado ao Workspace, tá, pessoal? Então vou minimizar aqui. E aqui vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui em Overview. É isso mesmo, ele não vinculou a Workspace. Eu deveria de ter deixado como sim lá na hora de criar. Como eu deixei em não, ele não vinculou, tá? Então vou vir aqui, ó, vou pesquisar por Workspaces. Ele tem até algumas Workspaces aqui, tá? Essa que tem o símbolo azul, tá? Então vou acessar aqui, ó, nossa WKS AVD. E a gente vai ver aqui como que a gente faz aqui, ó, Manage Application Groups. A gente vai adicionar, tá? Então venho aqui, dou um Add. Olha lá, né, a nossa Application Group, dou mais um sinal de mais aqui para ele adicionar, dou um Select. E agora sim tem que aparecer. Então, tá explicado por que que a gente não está visualizando lá com o usuário 02, tá? Beleza, agora sim tem que estar tudo certo. Deixa eu acessar aqui, ó, procurar por Application Group. Aqui, Application Groups, esse primeiro. Vou acessar aqui o nosso HPL AVD RAAG, né, de Remote Access, Remote App Application Group. E agora sim, né, aqui em Workspace está aparecendo aqui WKS AVD. Então vou voltar na nossa guia anônima, vamos ver se dando um atualizar aqui, se vai mudar alguma coisa. Se de repente eu não tenho que fechar, abrir, né, e me logar tudo de novo, tá? Vou fazer isso, tá? Vou fechar aqui, pessoal. Então deixa eu voltar na documentação, copiar aqui o link, abrir uma guia anônima e vamos lá, vamos testar de novo. Quem sabe faz ao vivo.
E aí vou logar aqui novamente com o user.02. Vou colocar a senha dele aqui. Ele vai me pedir o MFA. Nem pediu. E vamos ver agora, né, pessoal? Ainda não está aparecendo, tá? Então acho que talvez tenha um tempinho aí de replicação. Vou pausar o vídeo aqui, esperar uns tempinhos, alguns minutinhos, tá? E aí volto com vocês. Bom, pessoal, peço desculpas aí, tive alguns equívocos, tá? Então, vamos lá, retomando aqui, deixei até aberto aqui na página aqui de uma documentação da Microsoft. O que que acontece, tá? Eu não consigo, e aí eu descobri isso agora, né? Como eu falei, quem sabe faz ao vivo. Descobri agora lendo aqui a documentação, tá? Essa documentação aqui, que depois inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo, que o mesmo usuário não pode ter acesso a uma a um remote, perdão, a um application group do tipo desktop e ao mesmo tempo também, né, acesso ali a um application group do tipo remote app, tá? Então era por isso que não estava aparecendo ali as permissões ali quando eu estava me logando com o usuário 02. Então vou voltar aqui no portal do Azure, até aqui eu estou na página inicial e eu vou acessar aqui o recurso de Workspaces, tá? Perdão, Application Groups. Então vou digitar aqui, ó, Application Groups. A gente vai fazer uma correção. Então aqui em Application Groups, a gente tem os nossos dois Application Groups, né? O DAG, né, que é o Desktop Application Group. Eu removi, tá, pessoal? Então eu vim aqui em Assignments, aqui abaixo de Manage. Tinha lá o nosso grupo, né, GR Users. Eu selecionei ele, vim aqui e cliquei em Remove. Aqui eu vou dar um Add. E aqui eu vou, né, para o nosso laboratório, eu vou deixar somente o usuário 01, tá? Mais uma vez, a melhor prática é trabalhar com gerenciamento em grupos, tá? Então aqui, para esse nosso cenário aqui, não seria possível, tá? Mas o ideal então seria colocar um grupo, né, que tem acesso somente aqui ao application group do tipo desktop e o outro grupo, né, para o remote app. Beleza, aqui o usuário 1, então vou vir aqui, o remote app, ainda aqui em assignments, né? E aqui sim vou colocar usuário user.02. Fazendo essa correção aqui, tá, pessoal? E beleza. Pessoal, eu até desconfio, tá? Não vou falar com propriedade, mas que isso tenha sido mudado aí há pouco tempo, né? Tem até uma atualização aqui, ó, do artigo 20/6, tá? A gente já está em agosto aqui, mas se eu não me engano, eu já fiz já a criação aqui, já consegui atribuir usuário para os dois grupos. Talvez tenha sido alguma atualização aqui da Microsoft, não vou falar isso com propriedade, com convicção, tá? Mas enfim, lendo essa documentação, entendi que agora não é possível. Então, por isso que para um application group, né, o desktop eu deixei aqui o usuário 1 e aqui para o nosso RAAG, né, de Remote App Application Group, o usuário 2. Beleza, agora vou na outra documentação, pegar novamente aqui o endereço, abrir aqui o navegador na aba anônima e vou acessar com o usuário 02, tá? E user.02. Então vamos lá e lá vamos nós mais uma vez fazendo o login aqui com o usuário 02. Digitando a senha, agora sim, né, a hora que ele carregar aqui a workspace, a gente tem que encontrar ah, os ícones ali das aplicações que a gente atribuiu, tá? Olha lá, deu certo. Então aqui temos aqui na nossa workspace, né, carregando aqui o application group do tipo remote app, né? Então aqui a gente teria uma experiência diferente, tá? Clicando aqui, ó, editor de texto,
ele até faz como se fosse uma conexão remota, de fato ele faz, né? Porém eu não vou ter acesso ali ao sistema operacional, né? Simplesmente vou ter acesso direto. Ele pede aqui a senha também, vou colocar de novo, né? Porque o primeiro acesso foi na Workspace, agora sim é na aplicação que está na máquina. E eu vou abrir o Notepad, como se eu estivesse rodando ele na máquina, mas eu não vou ver o que está por trás ali. O sistema operacional eu não vou ter acesso, tá? Vou ter acesso exclusivamente na aplicação do Notepad, que eu chamei aqui de editor de texto, né? Se eu clicar aqui, ó, no botão da casinha, né? Então a gente ficou aqui com o Notepad com o nome de editor de texto. Eu mudei lá o display name, né? De cada uma das aplicações, navegador da internet e planilha. Olha lá, pessoal, como ele abre aqui, né? Posso até maximizar, né? Então só tenho acesso aqui ao bloco de notas, né? Posso até colocar aqui, ó, né? Então somente trabalharia com aqui o bloco de notas. Vou voltar aqui na casinha aqui, no botão da casinha, vou abrir aqui as outras aplicações, tá? Ele me gerou mais um ícone aqui, ó. Olha lá. Vou maximizar e aqui eu tenho a experiência de ah, mexer, né? Só com o navegador, tá? Do Edge. Então, como eu falei, não vejo aqui. Deixa eu clicar aqui para configurar, maximizar. Então, não vejo aqui, né, o que está por trás do sistema operacional, né? Vamos lá colocar aqui, ó, Microsoft.com. Beleza, funcionando, tá? E por último aqui a nossa planilha, o nosso Excel. Deixa eu clicar de novo aqui, que eu acho que não foi. Olha lá, ele abriu, tá? Provavelmente vai dar algum problema de licença, que ele vai pedir, ó, para eu ativar com alguma licença. Vou dar aqui um close, ele já vai fechar o Excel por causa da questão da licença, mas o fato é que ele está funcionando, tá, pessoal? Se eu fechar aqui, deixa eu copiar mais o link aqui. Então, antes de fechar, vou voltar aqui no nosso portal do Azure, né? Vou acessar aqui o Host Pool. Vamos ver aqui, só confirmar, né? Vou acessar aqui o nosso HPL-AVD. Vir aqui em Session Host. E olha lá, né? Usuário 02 acabou caindo na máquina 01. Então a gente acessou aquelas aplicações, né? Bloco de notas, o Google Chrome, né? Da nossa máquina AVD 0, tá? Então é isso, pessoal. Deixa eu fechar aqui só uma última vez aqui para mostrar para vocês. Vou dar um sair. Vou abrir de novo a guia anônima aqui. Eu quero, né, devido ao meu erro aqui, aos tropeços, mas no final das contas deu tudo certo. Eu quero agora me logar com o usuário 01 para mostrar que ainda está tudo em ok, tá, para vocês. Então aqui sim vai ter um atalho diferente, se tudo der certo, tá? Então vamos lá. Aqui vai ter que ter o atalho, né, do application group do tipo desktop, então tem que ter o ícone aqui do computador, tá? A gente já fez os acessos e tudo mais, é só para garantir como a gente teve que fazer essas alterações. Olha lá, então é um atalho diferente que aparece aqui na Workspace. Deixa eu fechar aqui. Bom, pessoal, então eu vou encerrando aqui a apresentação dessa série de vídeos, tá? É, foi bastante extensa, né? Teve esses erros, esses problemas, principalmente agora aqui no final. Eu fui surpreendido aqui, fui pego de surpresa, né? Mas enfim, o importante é que deu certo. Eu mostrei para vocês o que eu queria mostrar, né? Eu sempre peço desculpas no final dos meus vídeos, né? Das minhas apresentações, porque como eu sempre falo, eu sou novato aqui nesse ramo de gravar vídeos, né? Para mim tem sido uma experiência nova, eu gosto, basicamente. Espero que vocês também gostem aí, quem tem acompanhado, né? Não tenho muitos recursos, quem sabe futuramente, aí no futuro próximo, eu posso investir em melhores recursos. Então eu faço o vídeo aqui, é uma diversão para mim, também não deixa de ser um aprendizado, um portfólio que eu acabo criando aqui para mim também, né? Espero ir melhorando. Mas o que eu mais espero, na verdade, é que vocês estejam aprendendo, né? Mesmo os vídeos sendo caseiros, né? Sendo simples aqui, eu não tenho muito recurso para gravar, questão de mexer com edição e tudo mais, eu espero que vocês realmente estejam aprendendo, né? Agregando algum conhecimento, porque eu aqui do outro lado estou, né? Fazendo todas essas preparações aqui para essas apresentações, né? Tenho gostado bastante, como eu disse, para mim tem sido uma experiência incrível. Então é isso, né?
Fico à disposição, né? Eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos o meu link, né, para o meu perfil no LinkedIn. Então, se alguém quiser fazer um network, quiser me chamar, comentar sobre o vídeo, enfim, para a gente discutir alguma coisa, fiquem à vontade aí, tá? E vejo vocês aí no próximo vídeo aí de um outro tema. Agradeço mais uma vez a todos vocês aí que acompanharam aí o vídeo, a série até o final. Que, se não foi a série até o final, que tenha sido um vídeo ou outro, esse vídeo aqui em especial que eu estou fazendo um agradecimento. Agradeço realmente, tá? E espero vê-los aí em outra apresentação, como eu disse. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais, até uma próxima.